Você já parou para pensar no que acontece dentro do seu cérebro enquanto você lê? Certamente você nunca pensou nisso, pois a leitura parece algo simples. Mas a verdade é que a leitura é uma das maiores invenções da humanidade. Não nascemos sabendo ler. Nossos antepassados precisaram de milhares de anos para desenvolver essa habilidade, e ela transformou completamente o nosso jeito de pensar, de aprender e até de viver em sociedade. No começo da história, os humanos não sabiam o que era uma letra, uma palavra ou um símbolo. Tudo era transmitido pela fala, por histórias contadas ao redor do fogo, por gestos e sons. Até que um povo muito antigo, há cerca de 6.000 anos, começou a marcar símbolos em pedaços de argila. Esses símbolos passaram a representar ideias, objetos e sentimentos. Foi assim que nasceu a escrita. A partir desse momento, o cérebro humano começou a mudar. Uma parte que antes era usada apenas para reconhecer objetos, passou a ser usada para entender símbolos. E esses símbolos ganharam som, significado e emoção. A leitura, então, se tornou um exercício complexo, onde várias partes do cérebro trabalham juntas para dar sentido a tudo o que vemos numa página ou numa tela. Mas essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. Levou séculos, e cada nova geração foi aprimorando o que a anterior começou. Aprendemos a associar símbolos a sons e depois a juntar esses sons para formar palavras. Com o tempo, essas palavras passaram a carregar ideias profundas, sentimentos e reflexões. Foi assim que surgiu o que muitos chamam de leitura profunda. Ler profundamente é mergulhar num texto, é entender o que está por trás das palavras, é imaginar as cenas, sentir o que os personagens sentem, pensar nas ideias e refletir sobre elas. É mais do que apenas reconhecer letras, é viajar com a mente. Mas existe um problema. Hoje em dia, muitas pessoas estão perdendo essa habilidade. Com o uso constante de celulares, redes sociais e mensagens curtas, nosso cérebro está se acostumando a apenas passar os olhos pelos textos. A gente desliza o dedo pela tela, vê um título, lê uma frase, mas não se aprofunda, não pensa muito. E isso, segundo os cientistas, está mudando de novo o nosso cérebro. Só que agora, talvez para pior. Alguns estudiosos alertam que se continuarmos assim, podemos perder o hábito de refletir com calma, de pensar de forma crítica e de sentir prazer na leitura. E isso não afeta só os adultos. As crianças também estão sendo impactadas. Crianças que crescem sem ouvir histórias, sem ver livros, sem ter contato com a leitura, já começam a vida com uma grande desvantagem. Elas ouvem menos palavras, têm menos vocabulário e desenvolvem menos empatia. Isso porque, ao ouvir uma história, a criança aprende a se colocar no lugar do outro, aprende a entender emoções, a imaginar diferentes situações e a construir ideias mais complexas. Por outro lado, quando uma criança tem contato com livros desde cedo, mesmo que ainda não saiba ler, ela já começa a desenvolver essas habilidades. Ver figuras, escutar histórias no colo de um adulto, acompanhar as palavras com os olhos. Tudo isso prepara o cérebro para aprender mais rápido, com mais facilidade e com mais prazer. E esse desenvolvimento continua por toda a vida. Quanto mais a gente lê, mais o cérebro se fortalece. A leitura é como um exercício para a mente. Ajuda a memorizar melhor, a organizar as ideias, a resolver problemas e até a tomar decisões com mais consciência. Mas não é só o tipo de texto que importa. O idioma também influencia. Por exemplo, quem aprende a ler num sistema onde cada símbolo representa uma ideia, como acontece em algumas línguas antigas, ativa partes diferentes do cérebro. Esse tipo de escrita exige mais da memória visual e da associação de imagens. Já os sistemas baseados em letras, como o nosso, trabalham mais com sons e combinações. Tudo isso mostra como o cérebro humano é incrível. Seyadopa aprende e muda de acordo com aquilo que vivemos, mas também pode deixar de usar certas habilidades, se elas não forem praticadas. Por isso, muitos especialistas falam hoje em uma crise da leitura. Eles observam que quanto mais nos acostumamos com a leitura rápida e superficial das redes sociais, menos conseguimos nos concentrar em textos mais longos, perdemos paciência, nos distraímos com facilidade, e aos poucos deixamos de desenvolver o pensamento crítico, que é tão importante para entender o mundo. Essa situação preocupa principalmente quando pensamos nas crianças. Muitos estudos mostram que o uso excessivo de telas, desde os primeiros anos de vida, pode prejudicar o rendimento escolar. As crianças ficam impacientes, entediadas quando não estão conectadas, e têm mais dificuldade para entender textos e resolver problemas. Mas existe uma solução, e ela é mais simples do que parece: criar o hábito da leitura. Quando um adulto lê para uma criança, está fazendo muito mais do que contar uma história. Está ensinando a imaginar, a pensar, a sentir. Está criando um vínculo. E, acima de tudo,
está ajudando o cérebro daquela criança a se desenvolver de forma mais saudável. Só que para isso acontecer, é preciso que os adultos também leiam. Precisam dar o exemplo, precisam mostrar que ler pode ser prazeroso, interessante, divertido. Precisam transformar a leitura em algo comum no dia a dia, como escovar os dentes ou tomar café. Também é preciso lembrar que nem todas as crianças aprendem a ler da mesma forma. Algumas têm mais dificuldade, e isso não quer dizer que sejam menos inteligentes. Um bom exemplo disso é uma condição que afeta muitas pessoas no mundo inteiro. A dificuldade de leitura. Pessoas com essa condição têm mais dificuldade para reconhecer sons, letras e palavras. Demoram mais tempo para entender o que está escrito, mas isso não significa que não possam aprender. Apenas precisam de um jeito diferente de estudar. Infelizmente, muitas dessas crianças são rotuladas como preguiçosas ou incapazes. Ouvir que não são boas o bastante machuca e faz com que percam o interesse pelos estudos, mas com apoio adequado, elas podem desenvolver suas habilidades, vencer os obstáculos e até se destacar em outras áreas, como artes, invenções e criatividade. Existem histórias de pessoas muito conhecidas na história que tiveram dificuldades para aprender a ler, mas mesmo assim se tornaram grandes pensadores, inventores e artistas. O segredo está em não desistir, em buscar ajuda, em acreditar no potencial de cada um. Hoje, já existem muitas estratégias para ajudar quem tem dificuldade de leitura, métodos que trabalham com imagens, sons, repetições e jogos. O importante é não deixar ninguém para trás. Cada criança tem um ritmo, uma maneira própria de aprender, e todas merecem a chance de descobrir o prazer da leitura. A leitura pode ser para muitas pessoas um refúgio, um lugar seguro, onde se pode pensar com liberdade, viajar sem sair do lugar, viver aventuras, entender a si mesmo e ao outro. Mas para que isso aconteça, é preciso criar esse hábito. E isso começa dentro de casa, na escola, nos pequenos gestos do dia a dia. Ler não é só uma forma de aprender, é uma forma de sentir, de imaginar e de crescer. E é também uma maneira de manter viva a nossa capacidade de pensar profundamente, algo que se torna cada vez mais necessário no mundo em que vivemos. Por isso, nunca é tarde para começar. Pegue um livro, sente-se em um lugar tranquilo e permita-se mergulhar em uma história. Leia para uma criança. Compartilhe uma leitura com alguém. Redescubra o prazer das palavras. E ajude a manter viva uma das maiores conquistas da humanidade. Porque no fim das contas, ler é mais do que juntar letras. É compreender o mundo. É compreender a si mesmo. É criar pontes entre o que somos e o que podemos ser.